estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus Cristo. Amém. Santo Deus, tu és tremendo, Senhor. Aqui está sua filha diante de ti, Deus de amor. Aquilo que o Senhor tem semeado sobre a vida dela, Senhor, venha saber, Senhor, transferir, Senhor, em frutos, Senhor amado, para a sua igreja, Senhor, e essa semente, ó Deus querido, possa ser lançada também, Senhor, para o seu povo, Deus de amor, em nome de Jesus Cristo, Pai, produzir, Senhor, frutos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda, Senhor, tudo que é da sua filha, Senhor, guarda o seu coração, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, usa ela, Senhor, conforme o Senhor desejar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quer dizer que sou muitíssimo feliz de estar aqui na igreja, conhecendo mais uma parte do corpo de Cristo. Irmãos, que moraremos juntos lá no céu, no nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quero agradecer desde já ao convite que me foi feito. Dizer que transmitir a palavra do Senhor é uma responsabilidade muito grande. A perna treme, o coração dispara, mas tenho certeza que Deus, Ele nos dará graça para conseguirmos falar aquilo que o Senhor tem para nós. Então, vamos sem perda de tempo abrir a nossa Bíblia no livro de Jó, capítulo 14, dos versículos 7 ao 9. Jó, capítulo 14, verso 7 ao verso 9. Eu gostaria de pedir, por gentileza, se não for pedir demais, vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus? Jó, capítulo 14, do verso 7 até o verso 9. Todos acharam? Verso 7 diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Numa outra tradução, esse mesmo texto diz assim: até uma árvore tem esperança. Se é cortada, pode voltar a produzir ramos e folhas. Mesmo quando as raízes envelhecem e o tronco seca, ainda assim, regada pela chuva, ela brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Amém, igreja? Vamos sentar, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que Deus, Ele se faz presente aqui na pessoa do Espírito Santo. Mas para que Ele trabalhe no nosso coração, nós precisamos permitir. Às vezes nós chegamos à casa do Senhor e saímos reclamando do culto, dizendo que o culto não foi bom, não foi do nosso agrado, mas o culto, ele é individual. Cada uma aqui nessa noite deve prestar o seu culto de adoração ao Senhor. Então vamos fazer isso no nome de Jesus. Nós já louvamos, e quem falará aqui agora não serei eu, a Luana, mas tenho certeza que Deus, Ele falará conosco. Pode ser que não seja aquilo que você esperava ouvir nessa noite, mas é o que Deus deseja falar com você nesta noite, no nome de Jesus. Então receba no seu coração a palavra dele. Amém, igreja? Amém. Foi me passado o tema renovo. E daí eu fiquei pensando, o que é renovo? Nós falamos tanto sobre renovo e nem sempre nós atentamos para o real significado. Renovo nada mais é do que o ato de renovar. Isso não me explica muita coisa, né? Além disso, é fazer de novo. Renovo é fazer de novo. Renovo é tirar trincas. Renovo é tornar novo o que está velho. Renovo é recomeçar. É substituir por uma coisa bem melhor. Renovo é trazer a lembrança
posso renovar o visual, posso renovar o guarda-roupa, renovar a carteira de habilitação, mas são coisas que eu, humana, faço. Mas o renovo espiritual vai muito além. E é o que a igreja do Senhor vem buscar nessa noite. O renovo espiritual é uma ação divina que acontece se eu permitir. E existem muitos textos na Bíblia que falam sobre a questão do renovo. E assim que eu recebi um convite para ministrar a palavra aqui nessa noite, sabe, como se fosse uma flecha no coração assim, veio esse texto de Jó no coração. E é sobre esse texto que nós vamos meditar nessa noite. Então nós lemos aqui Jó, capítulo 14, do verso 7 ao verso 9. Mas para entender a história, nós precisamos pensar no contexto em que esse livro aqui foi escrito. Esse livro de Jó, é o livro mais antigo da Bíblia. Muitas pessoas têm Jó, o personagem Jó, como uma lenda, não acreditam que de fato esse homem existiu. Mas as escrituras nos provam totalmente ao contrário. Jó, ele era um homem que morava em um lugar chamado Uz. E diz a Bíblia, se nós formos analisar a sua história, que ele possuía muitos bens. E ele era um homem procurado pelas pessoas para dar conselho, para resolver intrigas. E diz a Bíblia que Jó oferecia sacrifício constantemente pelos seus filhos. Jó oferecia sacrifício pelos seus 10 filhos. E daí já tira uma lição. Jó não desistia da sua família. E o Senhor diz para nós hoje que eu não posso desistir da minha família. Você não pode desistir da sua família. Mas eu estou pedindo tanto tempo, eu estou dando tanto conselho e eles não me ouvem. Não desista da sua família. A salvação é individual, sem dúvida, mas eu preciso fazer a minha parte. E diz a Bíblia no livro de Jó que Jó apresentava holocaustos constantemente pela família dele. Jó intercedia constantemente pelos filhos dele. E daí chega um dia, vocês conhecem a história, eu vou falar rapidamente. Chega um dia em que Satanás se apresenta diante de Deus. E Deus dá testemunho de Jó. Deus diz assim: olha, Jó, o meu servo, ele é íntegro, em outras palavras, ele é honesto, ele é puro, ele é imparcial, ele é reto, ele é temente a Deus e ele se desvia do mal. E daí vem uma pergunta: que testemunho Deus daria sobre nós hoje? O que será que Deus pensa de você hoje? Qual é a visão que Deus tem de você? Nós nunca paramos para pensar nisso. Nós queremos, pedimos e nunca paramos para pensar: epa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou sendo íntegra? Será que eu estou sendo reta? Será que eu estou sendo temente a Deus? Será que eu tenho me desviado do mal ou tenho buscado as coisas justamente do mal? E Deus, ele dá testemunho, tamanha era a fidelidade de Jó, tamanho exemplo de Jó. E Deus dá testemunho para Satanás: olha, Satanás, não, este meu servo Jó, eu conheço. Ele é reto, íntegro, temente a mim e se desvia do mal. E Satanás diz: olha, em outras palavras, Deus, toca nos bens de Jó e você verá se ele não vai te negar, se não vai blasfemar contra você. E daí começa a vida de Jó a tentar uma vida de paz, uma vida de bonança, um homem bem visto, um homem de posses, um homem procurado pelas outras pessoas, reconhecido. Jó, ele dorme abençoado, mas no dia seguinte a vida dele já tinha mudado completamente. E é como se uma verdadeira avalanche passasse sobre a vida de Jó de repente. E às vezes acontece isso conosco. Nós somos pegos de surpresa por coisas que acontecem na esfera espiritual. E é por isso que eu preciso estar revestida para enfrentar os dias maus. E ali de uma vez só, Jó recebe a notícia: e todos os seus gados tinham se perdido, toda a riqueza, todo o bem material que ele tinha havia se perdido. Pouco tempo depois, mal Jó havia se recebido dessa notícia, chega uma outra notícia em que os seus 10 filhos, de uma só vez, haviam morrido. O que você faria no lugar de Jó? O que eu faria no lugar de Jó? Acho que eu ia ficar desesperada.
tirou a sua roupa, raspou a sua cabeça e adorou ao Senhor. E o Senhor hoje nos chama a adorá-lo, independente da situação em que você esteja passando. O Senhor te chama a adorá-lo, independente se você perdeu alguma coisa ou não. Adore o Senhor nesta noite. Adore a Ele pela vida. Adore a Ele pelo privilégio de você estar aqui. Quantas pessoas, igreja, gostariam de ter esse privilégio de estar aqui? E não tem. Então, ainda que você tenha perdido tudo, adore ao Senhor. Mas como se não bastasse, eu imagino Jó no velório dos seus 10 filhos, enterrando os seus 10 filhos. Como ele ia colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Virando de um lado, virando do outro. E às vezes é assim conosco. Colocamos a cabeça no travesseiro, uma preocupação de um lado, uma preocupação do outro, a gente não consegue dormir, perde o sono, pensa, e agora o que eu vou fazer? Cheguei no meu limite, não consigo mais, para mim não dá. Jó acorda no dia seguinte com algo ainda pior. Diz a Bíblia que Jó ele amanhece no dia seguinte com o seu corpo totalmente enfermo. Ele é acometido de uma chaga maligna. E diz o texto bíblico que foi da planta do pé até o alto da cabeça. E daí eu fui pesquisar um pouquinho mais acerca dessa enfermidade que Jó teve. E existe um comentarista chamado Charles Swindoll. Ele dá detalhes de como foi essa enfermidade de Jó. Ele diz que era o seguinte: é uma coceira contínua no corpo todo. Uma coceira contínua, ininterrupta. Degeneração total da pele. Perda de apetite, depressão, feridas que os vermes saltavam das feridas. Isso está na Bíblia. Olha o estágio que chegou Jó: febre, dificuldade para respirar. De um dia para o outro, um homem que era bem visto, um homem de posses, um homem que zelava pela sua família, perde as suas finanças, perde seus 10 filhos e é acometido por enfermidade cruel. Essa enfermidade de Jó, se nós formos analisar pela medicina que nós temos hoje, ela é chamada mesmo de síndrome de Jó. No mundo todo, existem 250 pessoas que têm essa doença, essa enfermidade. E para os médicos não tem cura. Não existe um meio de se curar dessa enfermidade, dessa síndrome de Jó. E Jó se viu nesse estágio, totalmente, com a sua vida totalmente destruída, com a sua vida totalmente acabada. Jó, ele era o patriarca da sua casa. Ele era o chefe de casa. E agora? Jó ele entra numa crise moral tão grande, mas tão grande, eu acredito que ele ficou com vergonha, num estágio de depressão tão alto, que o texto bíblico diz que ele vai se afastar, ele se isola. E muitas vezes nós agimos assim, igreja, nós nos isolamos e pensamos que o isolamento vai trazer a solução do nosso problema. E sabe qual lugar o Jó procura? Ele vai se isolar num lixão, no monturo, no lugar de cinza. Por isso que a Bíblia diz que Jó se assenta em meio à cinza. A cinza era um lugar de lixo mesmo, um lugar sujo, e Jó se vê neste lugar. Eu acredito que a casa de Jó é imensa. E olha onde Jó vai morar: no meio do lixo, no meio do nada. Mas o Senhor Deus é aquele que tira o homem do monturo e o faz assentar em lugares celestiais. E aí todas as pessoas do Oriente, porque Jó tinha uma certa fama, ficaram sabendo da vida de Jó, da vergonha de Jó. E lá vem os 3 amigos de Jó, abençoados amigos de Jó. E daí a Bíblia diz que eles chegam diante de Jó e ficam atônitos. Um homem que até então tinha tudo, no meio do nada, no meio do lixo, e eles ficam tão pasmos, que diz o texto bíblico, que eles passaram 7 dias sem abrir a boca, sem falar nada, só observando a situação de Jó, o estágio em que Jó vinha chegando.
E aqueles amigos de Jó, quando decidiram falar alguma coisa, quando decidiram abrir a boca finalmente, sabe o que eles disseram? Jó, isso aconteceu com você porque você está em pecado. Infelizmente, muitas vezes nós atribuímos uma situação difícil que alguém na igreja enfrenta a um certo pecado. Você viu o que aconteceu com aquela irmã? Só pode estar em pecado. Você viu o que aconteceu com aquele irmão? Só pode estar em pecado. Ei, nós não devemos cuidar da vida uns dos outros. É o próprio Deus quem se encarrega. Fato é que muitas vezes nós colhemos frutos de atitudes erradas. Mas no caso de Jó não era nada disso. O Senhor Deus permitiu que ele chegasse lá no lixão, no fundo do poço, digamos assim, para mostrar que ele é Deus. E ali os amigos de Jó começaram a criticar e a debater com ele. E Jó diz que está aqui no capítulo 14. Por isso nós lemos do verso 7 até o verso 9. Esse capítulo 14, no capítulo 14, Jó vai falar sobre a brevidade da vida do homem. Vai falar que a vida do homem é de fato curta. E lá no versículo 7, Jó diz assim: há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. O outro comentarista, chamado Champlin, sobre essa árvore aqui, ele vai dizer o seguinte: pode-se cortar uma árvore e deixar no topo. Eu posso cortar a árvore, deixar a árvore no topo, mas a sua vida ainda assim persistirá. Ainda que tenham cortado você e deixado no topo, ainda assim a sua vida persistirá. A palavra de Deus diz isso. Numa outra tradução que eu li aqui enquanto a igreja estava de pé, Jó diz: até a árvore tem esperança. Era isso que Jó estava dizendo. Até essa árvore tem esperança. Se nós vemos os versículos seguintes, Jó está dizendo: aquela árvore tem esperança. Eu não. Eu já estou morto. Mas ainda que você tenha sido cortado, há esperança para você. Para Jó, estava tudo acabado. Perdi meus bens, perdi minha família, estou com uma enfermidade cruel, que eu não sei o que é, não existe recurso nenhum que possa me curar. Para mim acabou. Mas o Senhor me trouxe aqui essa noite para dizer a você que a sua história não acabou. Está apenas começando aquilo que o Senhor fará por você. Se nós formos analisar a Bíblia, existem vários textos que falam sobre árvore. E a palavra do Senhor vai nos comparar a árvores. Isso nos prova que este texto está se referindo a nós. Por exemplo, Salmo 1, verso 3, diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Isaías diz assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Cantares diz que nós somos jardim fechado, manancial fechado. Então nós somos plantações do Senhor, jardim fechado do Senhor. Às vezes nós passamos por tantos problemas, são tantas acusações, são tantas frustrações, são tantas enfermidades, por que não dizer depressão, síndrome do pânico. E aí nós vamos morrendo espiritualmente. E nesse ponto nós nos igualamos com o Jó e procuramos
procuramos o monturo, procuramos o lixo. Mas, como eu disse, nós somos a plantação do Senhor. E o texto diz: há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. Há esperança para você. Eu insisto em dizer isso. Há esperança para a sua vida. Os seus sonhos, eles não podem ser enterrados. Os seus sonhos não podem ser frustrados. Quando a Bíblia diz, quando Jó diz, a árvore mesmo cortada se renovará, está falando que ela irá recomeçar, está falando que ela irá se tornar nova. Ela era velha, irá se tornar nova. Lembra que eu disse que renovo é o mesmo que tirar trincas? Às vezes o Senhor faz isso conosco. Ele vai nos lapidando. Lembra do oleiro que prepara o vaso de barro? E daí ele põe o vaso lá no sol. Se rachar, se der trinca, não é um bom sinal, tem que lapidar de novo. E às vezes o Senhor vai nos lapidando, nos moldando, até estar da forma que o oleiro quer. A árvore também é podada. E essa poda é difícil. A poda dói. A poda gera medo. A poda muitas vezes nos deixa um pouco irados. A poda dói, mas é necessário para que a árvore cresça, e cresça com saúde. E é isso que o Senhor quer para a sua vida, que a sua vida se renove. No versículo 8: se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Quando a Bíblia diz se envelhecer na terra a sua raiz, o Senhor fez pensar que existem, eu não disse que nós somos como árvores, existem muitas árvores velhas, muitas árvores que estão esquecidas, muitas árvores que foram queimadas, muitas árvores que foram derrubadas, muitas árvores sem força, muitas árvores sem vigor, que vivem ainda uma vida velha. Mas o Senhor deseja te dar uma vida nova. O Senhor deseja te renovar, fazer com que você recomece. Sabe do zero? Recomeçar. Trilhar um novo caminho. Trilhar uma nova vida. Ah, mas eu já estou cansada. Eu não aguento mais. Já faz muito tempo que eu estou assim nessa vida. Eu imagino Jó, cansado da situação, cansado dos problemas, cansado das lutas. Mas a Bíblia diz em Isaías, capítulo 40, versículo 31: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor hoje está renovando as suas forças em nome de Jesus, renovando a sua energia. Aleluia. Para que você caminhe mais e mais e mais e mais na presença dele. Pode ser que você tenha chegado aqui cansado da situação que você vive, porque chega uma hora que cansa. Não adianta ser hipócrita e falar que não cansa, porque cansa sim. Mas hoje o Senhor renova as suas forças em nome de Jesus. Versículo 9: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Me chamou muita atenção a segunda palavra desse versículo: ao cheiro. A água tem cheiro? Não tem cheiro. Daí eu fiquei pensando, meu Deus, como assim a árvore cortada ao cheiro das águas vai começar a brotar novamente? Que mistério é esse? Cheiro? Nunca vi água com cheiro, água não tem gosto, água não tem cor, água não tem cheiro. Mas aí o Senhor me fez ir lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte, mas para aqueles, cheiro para a
o cheiro de Cristo, o cheiro de vida. E onde essa água chega, algo começa a acontecer. Algo começa a brotar. O primeiro passo para que a sua vida se restabeleça é você sentir o cheiro de Cristo. Cheiro da vida. O cheiro de algo novo. A água representa o nosso Salvador. Renovar, eu disse, que é substituir por algo que é melhor. Essa água ela penetra por onde? Pelas raízes. Então o que Deus tem para nós é algo mais fundo, mais profundo. Às vezes nós estamos só na superfície, acostumados com as coisas de sempre, e nos esquecemos que com Deus as coisas são bem diferentes. Davi, certa vez, ele disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Para que haja renovo, você precisa dessa água, que é o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Sem o Espírito Santo de Deus nós não fazemos nada, nós não somos ninguém. Renovo não é moda. Renovo é muito associado a avivamento. E daí nós vemos, se tornou um assunto banalizado. Fazendo muita propaganda em cima de algo muito sério, que é a palavra de Deus. Muitas pessoas têm sido enganadas por movimento. E eu quero dizer a você hoje, não se iluda. Avivamento, renovo, é mudança de vida, é mudança de caráter, não é barganha com Deus. O Senhor deseja te transformar por inteiro, totalmente. E essa mudança, ela acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. E é aos poucos, é uma mudança gradativa, mas só se você permitir. O Senhor deseja trabalhar na sua vida, mas isso só acontecerá se você dizer: Senhor, eu reconheço que eu preciso de renovo, eu preciso recomeçar, eu preciso deixar de lado as minhas atitudes erradas, eu preciso ter uma nova vida, eu preciso ter um encontro com o Senhor. E às vezes as pessoas ficam procurando de um lado para o outro, de um lado para o outro, e não encontram aquilo que elas precisam, um renovo. Sabe quem é o renovo que você precisa? Isso é lá no livro de Isaías, capítulo 11, 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. O renovo que você precisa é Cristo. O renovo que você precisa se chama Jesus Cristo. Só Ele pode renovar a sua vida. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter a posição social que for. Se você não tiver Jesus Cristo na sua vida, você não tem nada. Nada. E é esse Jesus Cristo que deseja te renovar nessa noite. A igreja está em campanha. Então eu tenho certeza que você quer um contato íntimo com o Senhor. Você deseja algo da parte do Senhor. Então, para que isso aconteça, abra o seu coração para Jesus Cristo. Irmã, eu já sou cristã, eu sei. Mas nós precisamos ter um contato direto com o nosso Senhor Jesus. Infelizmente, algumas vezes nós só lembramos de Jesus Cristo quando nós estamos na pior. Quando eu preciso de algo, de uma bênção. Mas o Senhor Jesus, Ele não te deixa em momento algum. Ele cuida de você 24 horas por dia. Ele não descansa, Ele não dorme. Ele está o tempo todo olhando por você. E se nós vamos continuar analisando a história de Jó, Jó se encontra nessa situação. Ele diz: até essa árvore tem esperança, para mim não tem. Mas o Senhor mostrou totalmente o oposto para Jó. E diz a Bíblia, em Jó 42:10, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus inimigos, amigos. Quando ele orava por aquelas pessoas que estavam criticando, quando ele orava por aquelas pessoas que estavam falando mal dele. E o Senhor virou
no cativeiro de Jó. Renovou a vida de Jó. Como se a vida dele desse um giro de 360 graus novamente. E tudo que ele tinha, ele recuperou para a glória de Deus. E o Senhor deseja renovar a sua vida. Tem um texto de Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 4, verso 1, diz mais ou menos assim, Jeremias dizendo: ó Senhor, renova os nossos dias como antes. Irmã, você está dizendo que eu tenho que voltar ao passado, viver só de passado? Eu estou dizendo que você tem que fazer um balanço da sua vida. Como era a sua vida com Deus há alguns anos atrás e começar a sua vida com Deus hoje? Se estiver pior, é melhor abrir os olhos. E aí nós precisamos retomar algumas atitudes como cristãos que nós tínhamos e que infelizmente hoje nós não temos mais. O temor a Deus, a reverência na casa do Senhor. Tem outro texto que diz em Efésios que nós temos de despojar do velho homem e renovar o nosso espírito para nos revestirmos do novo homem. O velho homem, as velhas atitudes ficaram atrás, não podem existir mais na sua vida. Para encerrar essa palavra, eu volto a dizer: se você chegou aqui esta noite pensando que para você está tudo morto, está tudo acabado, não tem mais jeito, lembre-se aqui da árvore. Talvez você esteja cortada como a árvore, mas ao cheiro das águas ela brotará. Talvez o seu casamento esteja por um fio, mas ao cheiro das águas brotará. Talvez lá na sua família só haja discórdia, só haja bagunça, mas não desista da sua família. Ao cheiro das águas, tudo se fará novo. Ao cheiro das águas, a sua vida vai mudar no nome de Jesus. Amém, igreja? Eu gostaria de pedir à igreja que se colocasse de pé, por gentileza. Quero convidar aqui, se for possível, os irmãos que estão aqui na igreja para nos acompanhar. Nós vamos louvar a Deus essa noite. Mais importante que ouvir essa palavra, igreja, é praticar essa palavra. Então, quando você estiver pensando em desistir, pensando em olhar para trás, lembre-se deste homem que foi um grande exemplo. Lembre-se da palavra de hoje, lembre-se da palavra do culto de domingo passado, de todas as palavras que você já ouviu aqui na igreja, e eu tenho certeza que o Espírito Santo continuará falando no seu coração, no nome de Jesus. Brotar.
trouxe aqui em vão. E eu tenho certeza que o Senhor veste